Olá, galera! Essa é a nossa aula 6 da frente de Química 1 do livro 2, Métodos de Balanceamento de Equações Químicas 1. Nessa aula, nós vamos ver Lei da Conservação das Massas, para que a gente possa iniciar os métodos de balanceamento de equações químicas. Eu dividi essa aula em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos ver o método direto ou método por tentativas. Bom, então vamos começar falando da Lei da Conservação das Massas. O que essa lei fala? Essa lei fala o seguinte, que a massa total de uma reação química, ela é constante. Ou seja, os átomos, eles não são nem criados e nem destruídos em uma reação química. Eles só vão mudar, eles só vão se transformar, eles vão mudar de parceiro, eles vão trocar a forma com que eles aparecem na reação. Mas a quantidade de átomos de um elemento que eu tenho de um lado, ou seja, dos reagentes, e que eu tenho do outro, ou seja, dos produtos, em uma reação, ela tem que ser sempre a mesma. Por que isso é tão importante nesse conteúdo? Isso é tão importante nesse conteúdo porque como os átomos eles não são nem criados nem destruídos numa reação química, esse conteúdo usa essa lei para fazer o balanceamento de reações. Então, balancear uma reação química nada mais é do que multiplicar os componentes, as fórmulas químicas de uma equação, de uma reação, por valores, fatores matemáticos, de forma que cada componente fique com a quantidade correta de átomos de um lado e de outro da minha reação. Vamos ver um exemplo aqui, ó. A gente tem uma equação não balanceada, equação de formação da amônia, então eu tenho nitrogênio e hidrogênio formando a amônia. E agora a gente vai balancear essa reação. Tudo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro lado na mesma quantidade. É bem intuitivo, então sem saber de lei nenhuma, eu olho, vejo que eu tenho. Se eu tenho 2 nitrogênios de um lado, eu tenho que ter 2 nitrogênios do outro. Sem saber de lei nenhuma, vou começar olhando pelo primeiro elemento, nitrogênio. Então, se eu tenho 2 aqui, tenho que ter 2 aqui, certo? Então, 2 aqui, vou formar 2 aqui. Se eu formei 2NH3, eu estou usando 6 hidrogênios, certo? Se eu formei 6, se eu usei 6, formei 2NH3, eu gastei 6 hidrogênios, então eu preciso ter 6 aqui. Para eu ter 6, eu preciso de 3H2. Pronto, agora está balanceado. Algumas coisas importantes numa reação química. Uma equação química sempre eu tenho que estar mostrando os estados físicos da minha reação. Os estados físicos de cada reagente, cada produto tem que estar demonstrados. Então, ele vai aparecer Szinho para sólido, L para líquido, G para gasoso e AQ para aquoso, que é quando ele está dissolvido na água. Aqui um exemplo, sódio, que é um sólido, a água está no estado líquido, NaOH é um sólido, mas nesse caso ele está aquoso, dissolvido na água, e o hidrogênio gasoso. Outra coisa importante numa reação química é que para indicar
que uma reação precisa de calor, necessita de temperatura, nós utilizamos a letra delta. Esse delta representa a variação de entalpia. Ele pode aparecer de várias formas. Aqui ele está aparecendo em cima da seta, que essa seta indica a formação, né? O caminho da reação, o caminho direto da reação. Então, formando, né, que a gente lê. Reagente formando produto. Essa variação de entalpia indica calor, indica que está tendo variação de temperatura. Geralmente, está sendo colocado calor, que está sendo aquecida a minha reação. Mas pode estar sendo indicado de outras formas. Pode estar aqui, esse delta pode estar aqui nos reagentes, ele pode aparecer aqui nos produtos, ele pode vir acompanhado de um valor, esse valor vai vir acompanhado de unidade específica, tá? De calor, então vai vir em caloria ou em quilocaloria, quilojoule ou em joule, certo? Então, ele pode estar vindo de diferentes maneiras. Outra coisa importante numa reação química é que para indicar que a reação precisa de um catalisador, a gente vai utilizar também a fórmula química desse catalisador em cima aqui da seta da reação, que indica o caminho da reação, tá? Quando aparecer aqui, então, uma fórmula química em cima do caminho da reação, está indicando para você que essa reação acontece com o uso de um catalisador. Lembrando que um catalisador é um componente que eu utilizo para acelerar a minha reação química. Ele não participa, ele não altera a reação, ele só acelera o processo. Vamos agora para algumas regras para fazer o balanceamento das equações. Lembrando que balancear uma reação química é aplicar a lei da conservação das massas, certo? E essas regras que eu vou passar aqui, elas estão fora dos métodos. Como assim? Elas servem para qualquer um dos métodos, tá? Por isso que elas não estão aplicadas dentro dos métodos, porque elas servem para todos os métodos de forma geral. Elas não são específicas de uma das metodologias de balanceamento, porque nós vamos ver 4 métodos diferentes de balanceamento, né? Método direto ou por tentativa, método algébrico, método redox ou da equação total e o método íon-elétron ou da equação parcial, para vocês aprenderem todos os métodos e assim para que vocês possam escolher qual é o melhor método para vocês, qual que é mais fácil para vocês utilizarem, para que vocês possam escolher qual que vocês se adaptam melhor. Mas essas regrinhas aqui, elas servem de forma geral para todas, né, as equações e para todas essas metodologias. Para qualquer reação, dentro de qualquer método que você escolher, balancear uma reação vai se aplicar a lei da conservação das massas. E dentro de cada método, você ainda vai usar as regrinhas específicas de cada método. Então, vamos lá. As regrinhas. Primeira regra. Para você conseguir fazer um balanceamento, raciocina inicialmente com os elementos químicos que aparecem em uma única substância em cada membro, ou seja, no reagente e no produto. Escolhe um elemento químico que só aparece uma vez no reagente e no produto. Vai ficar mais fácil de você fazer o balanceamento dessa forma. Depois que você escolheu esse elemento, você escolhe também, entre eles, qual que tem maior índice, ou seja, maior quantidade de átomos desse mesmo elemento. Depois que você escolheu ele, você faz a troca do índice pelo coeficiente, ou seja, o que é índice
de um lado da equação passa a ser coeficiente do outro lado. E assim você vai fazendo esse raciocínio até você balancear todos os participantes da sua reação química. Agora a gente junta isso com a regrinha do nosso primeiro método que a gente vai ver, que é o método direto ou por tentativas, que é o método mais simples, que fala o seguinte: a maneira prática de se efetuar o balanceamento por tentativas consiste em colocar o coeficiente 1 na fórmula, molécula ou íon que apresenta o maior número de átomos aglomerados. Com base no coeficiente colocado, procede-se ao acerto dos demais. Como assim? Você vai seguir exatamente as regrinhas que eu mostrei, só que você vai colocar o coeficiente 1 no elemento que você escolheu. E aí você segue o balanceamento. Vamos ver com um exemplo, para ficar mais fácil? Vamos aqui ao exemplo 1. N2 mais H2 formando NH3. Um jeito que nós podemos fazer é analisando tudo que nós temos nos reagentes e nos produtos. Então, nós temos 2 átomos de nitrogênio, 2 de hidrogênio. Nos produtos, 1 nitrogênio, 3 hidrogênios, certo? Quando eu olho, seguindo aquela primeira regra, o elemento que aparece nos dois lados e com maior índice é o hidrogênio. Então, eu posso pegar e trocar o índice pelo coeficiente. Pego o índice e transformo em coeficiente desse lado. Já comecei a fazer meu balanceamento aqui, então. A partir disso, eu começo a fazer o cálculo, tá? Para concluir o balanceamento. Se eu coloquei um 3 aqui, eu alterei a quantidade nos reagentes. Se eu alterei a quantidade nos reagentes aqui, tá? Então, eu tenho que calcular. Eu passei a ter 6 hidrogênios aqui nos meus reagentes. E não só 2, como eu falei que tinha antes, certo? Aqui nos produtos, eu não posso ter só um nitrogênio. Por quê? Porque se eu tenho 6 hidrogênios nos reagentes e 2 nitrogênios, eu tenho que ter 6 hidrogênios nos produtos e 2 nitrogênios nos produtos também. Ou seja, eu tenho que ter 2 NH3 como produto para ter, tá, os 6 hidrogênios e os 2 nitrogênios. Essa aqui, então, é a minha equação balanceada. 1N2 mais 3H2 formando 2NH3. Não é necessário colocar o coeficiente quando ele for 1, certo? Exemplo 2 agora. A reação é H2SO4 reagindo com KOH formando K2SO4 mais H2O. Novamente, vamos organizar todos os átomos que nós temos dos reagentes e dos produtos. Isso aqui, fazer essa tabelinha facilita muito o nosso balanceamento. Agora, nós reparamos o seguinte, que o elemento que nós temos, os elementos que nós temos que aparecem dos dois lados, uma única vez, é o S, o enxofre, e o K, o potássio. E desses dois, o que tem maior índice é o K, é o potássio, né? É o que está diferente, ó. O S, o enxofre, tá um enxofre só desse lado e um enxofre só desse lado, tá igualzinho. Agora, o potássio aqui é um só
e aqui são 2. Então, vou começar mexendo no potássio. Posso trocar o índice por coeficiente. Já inicio o meu balanceamento. Fazendo isso aqui, posso começar fazendo a multiplicação aqui, o cálculo. Se eu alterei aqui, tá? Estou alterando a quantidade de reagentes. Então, vou alterar toda a quantidade de reagentes que eu tenho. Altero a quantidade de potássio, altero de oxigênio e altero a de hidrogênio do reagente de forma geral, total, certo? Se eu fiz isso, passei a ter mais oxigênio, mais hidrogênio, mais oxigênio, mais potássio. Isso tem que estar presente lá do outro lado. Então, vamos calcular para ver o que a gente precisa ter aqui desse outro lado. Passei a ter 4 hidrogênios desse lado. Tenho que ter 4 hidrogênios desse lado aqui. Qual é a única molécula que tem hidrogênio desse lado? A água, certo? Nem preciso olhar os oxigênios, porque o oxigênio tem nessa e nessa. Então, fica mais complicado se eu for olhar o oxigênio. É mais fácil olhar, tá? Pelos hidrogênios que só tem na água. Que número, tá? Eu preciso para ter 4 hidrogênios. Preciso de 2 moléculas de água, né? Para acertar o coeficiente aqui. Então, se eu colocar um 2, um coeficiente 2, eu acerto o balanceamento da minha reação. Olha lá, acertei a quantidade de água, quantidade de hidrogênio e de oxigênio, e a minha equação ficou balanceada. Faço os cálculos, conferir, e todos os átomos que eu tenho nos reagentes, eu tenho também nos produtos. A minha equação balanceada ficou H2SO4 mais 2KOH formando K2SO4 mais 2H2O. Vamos para o exemplo 3, então. H3PO4 mais MgOH2 formando Mg3PO4 mais H2O. Vamos organizar aqui os elementos, todos os átomos dos elementos dos reagentes, todos os átomos dos produtos. Aí nós vamos olhar quais são os átomos que estão presentes nos reagentes e nos produtos uma única vez. Quando nós olhamos aqui, nós vamos ver, né? Fósforo e magnésio se destacando aqui já aos nossos olhos, certo? O oxigênio aparece mais de uma vez aqui e aqui, e o hidrogênio também aparece mais de uma vez aqui e aqui. Aí eu vou olhar o índice, o fósforo. Aqui é índice 1, aqui também é índice 1. Magnésio, aqui eu tenho magnésio com índice 3, então eu vou começar meu balanceamento pelo magnésio. Se aqui o índice dele é 3, eu posso começar trocando o índice 3, fazendo a troca do índice pelo coeficiente. Posso colocar aqui o coeficiente 3, para iniciar o balanceamento por aqui. Coloquei o índice 3, alterei a quantidade. Se eu alterei a quantidade dessa substância, alterei a quantidade também de oxigênio e de hidrogênio nela. Cuidado, porque eu multipliquei todo mundo, né? Multipliquei, ó, magnésio, multipliquei OH, e o OH já está multiplicado por 2. Então, eu multipliquei 3 MgOH2, certo? Cada MgOH2 já tem 2 OH. Eu tenho
3 mgOH2 agora, certo? Então, estou multiplicando aí essa molécula por 3. Passei aqui a ter uma quantidade maior de todos os componentes. Aqui nesse cálculo, gente, já está levando em consideração aqui a multiplicação do H3PO4, tá? Onde eu vou analisar o seguinte. Eu acertei o coeficiente do magnésio. Agora, eu tenho que acertar outro coeficiente que está bem visível, que é bem fácil de verificar que precisa ser acertado, que é o coeficiente do fósforo. Porque só de olhar aqui, eu já percebo o seguinte, que o fósforo tem coeficiente 2, porque é Mg3PO4, 2. Tem 2PO4 aqui. Se tem 2PO4 aqui, tem que ter 2PO4 desse lado. Para ter 2PO4 desse lado, eu tenho que multiplicar essa molécula aqui por 2. Agora sim, já está todo multiplicadinho aqui também. Todos os meus reagentes estão multiplicados, as quantidades também. Agora eu preciso conferir nos produtos. Vou conferir nos produtos se eu tenho todas as quantidades. Magnésio, já está ok, não vou mexer nessa molécula. Por quê? Porque se eu usei ela para acertar esses dois coeficientes, se eu mexer no coeficiente dela aqui, que é 1, né? Eu vou acabar mexendo nesses dois coeficientes que eu acabei de acertar. Então, não vou mexer nela. Vou mexer no coeficiente só da moléculazinha de água. Se eu sei que tem 2 fósforos, já tá aqui, né? 2 fósforos, 2PO4. Tem 3 magnésios, já tá aqui, já tá ok. Tem 12 hidrogênios. 12 hidrogênios. Para ter 12 hidrogênios, só tem hidrogênio na molécula de água. Então, para ter 12 hidrogênios, se cada molécula de água tem 2, quantas moléculas de água eu preciso ter nessa reação química? Preciso ter 6, né? Serão formadas 6 moléculas de água. Se forem formadas 6 moléculas de água, terão 6 oxigênios aqui também, conferindo, né, com o restante das moléculas aqui de oxigênio, vejo que tá ok a quantidade de oxigênio também. Tinham 14 nos reagentes, tem 14 nos produtos agora também. Então, ok, minha equação está balanceada. Então, a minha reação balanceada fica 2H3PO4 mais 3MgOH2, formando Mg3PO4, 2 mais 6H2O. Conferi todos os elementos químicos, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Olhei todos os meus elementos dos dois lados. Tenho exatamente a mesma quantidade de átomo que eu tenho no reagente, eu tenho no produto. Minha reação química está balanceada. Bom, galera, como atividade complementar, refaçam esses exemplos, exemplo 1, 2 e 3, pelo método direto, que é esse método que a gente acabou de aprender, usando essas regrinhas que a gente viu, e até a próxima!